Com o advogado e professor universitário Agemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia amigos, bom dia a todos. Bom dia, vamos lá. Antes de mais nada, assisti ontem o show de Bruno Mars no Detal. Fantástico, ele é fora de série. Foi uma das poucas coisas que salvaram no Detal, né? Ele, né? Foo Fighters e João. E o resto, e o Yeah Yeah Yes também foi um show até interessante. Mas vamos lá. O enterro da Lava Jato e a delação premiada. Na última quarta-feira tivemos muitos eventos auspiciosos. Em decorrência deles, os palpiteiros das redes sociais, que entendem de tudo e falam como se fossem os sábios, com C cedilha, e se comportam como boçais, a colunistas de jornais que falam da justiça e direito sem nunca ter lido nem trechos de sentença e que não sabem diferenciar uma laranja de um quiabo, passaram a espinafrar o STF, os ministros da corte, comparar a conduta seguida na prisão de Mauro Cid com a nefasta Operação Lava Jato. Enfim, um discurso em geral muito burro e sem profundidade. Então vamos aos eventos. Na semana passada, o ministro Toffoli trouxe uma decisão que reconhece os métodos nefastos que a Lava Jato encampou no mundo jurídico, político e econômico. Reconheceu que os acordos de leniência foram desastrosos, a ponto de destruir a indústria da construção pesada do Brasil, com prejuízos que beiram a 100 bilhões de reais. O ministro Toffoli determinou a anulação das provas obtidas no âmbito do acordo da leniência envolvendo a Odebrecht. Segundo ele, os desmandos não se trata de um caso isolado, mas um método com claríssimos desvios de rota e ilegalidade. Os operadores da Lava Jato tinham objetivos políticos bem definidos e buscavam, através da distorção do devido processo legal, impor um modelo de construção social de extrema-direita. Tanto que conseguiram eleger um deputado federal já cassado e um senador metido a jurista, mas incapaz de expressar rudimentos da língua portuguesa, que dirá do direito, e que em breve será mais um cassado. Os acordos de leniência, na forma que foram realizados, inviabilizam a continuidade de suas atividades, no caso das empresas, destruindo uma massa de empregos altamente qualificada que levou anos para ser construída. No mundo inteiro, grandes empresas cometem ilegalidades, mas quando são confrontados com a justiça, fazem grandes acordos financeiros e as autoridades preservam a sua existência. Afinal, porque existe uma enormidade de empregados que não têm culpa pelos desmandos e dependem do emprego para sobreviverem. Os sábios, como fala de com C cedilha, ficam postando nas redes sociais e a trupe lavajatista tentando engambelar que se não fossem eles os corruptos, não seriam estes conhecidos. Ninguém sem consciência é a favor da corrupção. O que se discute é a ação criminosa e as ilegalidades vindas das ditas autoridades para combater justamente o crime. Em outras palavras, a trupe de Curitiba se utilizava de expedientes extralegais para corroborar as suas condutas. Serão investigados por elas? Espero que sim, e que paguem pelos seus desmandos. Outra notícia que deve ter deixado a família, eu boto assim com G, para lembrar quem sabe o que eu estou dizendo, é família com G em italiano. Que a notícia que deve ter deixado a família Bolsonaro de cabelo em pé foi a homologação da delação premiada de Mauro Cid, o enroladíssimo ajudante de ordem da presidência da República. Lastreados pela Lei 12.850, o delator encaminha proposta de acordo de colaboração, que neste caso foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma vez homologado, dá início às investigações em face dos fatos revelados pelo delator. Lembrando aos incautos, a delação tem início aos meios de obtenção de prova. Se essas não forem frutíferas, o delator perde os benefícios dados pela lei e pode voltar à prisão. A colaboração premiada só faz sentido se for para apurar situações de pessoas hierarquicamente superiores. No caso de Cid, este era subalterno de Bolsonaro. Também só é possível a delação se realmente houver fatos que eram desconhecidos das autoridades investigativas ou que sua prova é muito difícil se não fosse apontada pelo delator. O Mauro Cid ficou 10 horas prestando depoimento na Polícia Federal da última vez que esteve lá. Ninguém fica tanto tempo no depoimento e não tem coisas graves para relatar. Se formos seguir a tática usada por seu advogado, o experiente e renomado César Bittencourt, que afirmou que seu cliente não dissera nada contra Bolsonaro, não haveria por que se falar em delação premiada. Lembrando que o César Bittencourt é contra o Instituto da Delação. Mas com certeza deve existir fatos que pelo menos deve levar enormes problemas ao ex-presidente da República. O Procurador-Geral da República, por sua vez, Augusto Aras, protestou, alegando que não reconhece a delação premiada feita pela Polícia Federal. Ele pode espernear à vontade, pois desde 2018 o STF já pacificou o entendimento que a PF pode sim realizar a delação. O placar na época foi 8-3. Os lavajatistas propalam que os métodos usados no caso de Mauro Cid são os mesmos da trupe de Curitiba. É conversa para enganar a besta. Só para exemplificar,
O sujeito ficava preso até 3 anos de forma preventiva para tentar obter uma delação premiada, quando a Lava Jato autuava. O Cid ficou preso apenas 3 meses. Só isso mostra a diferença de agir na legalidade e do conluio entre juiz e promotor de justiça que tentaram entortar os processos judiciais na época da Lava Jato. Vamos esperar o que vai sair da delação. Lembrando que as informações que forem dadas são sigilosas. A situação está afunilando para a família Bolsonaro. A prisão não é algo a ser descartado por eles. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.